Primeiramente, me desculpe se eu estiver causando algum incômodo, mas é que eu acredito que seja necessário, nesse momento tão importante para o nosso país, que a gente pare e reflita um pouco mais sobre as eleições que vão acontecer no próximo domingo, dia 2 de outubro. A cada eleição é uma oportunidade que a gente tem de buscar aquele país mais justo para todos nós. A gente não pode perder a esperança de que é possível nos livrarmos da corrupção e de tanta sujeira que afasta muita gente da política. Para isso, certamente, a solução não é voltar ao passado e muito menos permanecer onde nós estamos. É preciso olhar para frente sem medo de mudar. Eu sei que às vezes a gente pode achar que a política é uma coisa muito chata, difícil de entender, mas o problema é que ela está em tudo na nossa vida. Sabe quando você vai ao mercado e sai de lá com 2 ou 3 sacolas e já deu R$ 100? Ou quando você coloca R$ 50 de combustível no seu carro e não dá para nada? Ou até mesmo quando você pega aquele ônibus lotado para ir para o trabalho ou para a faculdade? Tudo isso é política. E até aquela dívida que você está lutando para pagar, mas que não está sobrando dinheiro no final do mês. Isso não é culpa sua. O sistema econômico no Brasil ele é feito para beneficiar quem tem mais dinheiro, jogando todo o peso nas costas de quem é mais pobre ou de quem é da classe média. Você quer um exemplo bem prático? Você que está aí, que tem um carro, você é obrigado a todo ano a pagar IPVA. Você que é entregador de aplicativo, a mesma coisa você pode pensar em relação à sua moto. Mas quem está lá no Guarujá, Ilhabela, Fernando de Noronha, sorrindo e curtindo o sol na praia com a sua lancha, iate, jet ski, não paga nem R$ 1 de imposto. E isso precisa mudar. O Brasil é um dos países com maior desigualdade social do mundo. Aqui, 5 pessoas têm uma fortuna que é igual à soma de tudo que possui os outros 100 milhões de pessoas mais pobres. Ou seja, 5 pessoas têm a mesma quantidade que quase a metade da população do Brasil. Enquanto isso, o povo sofre com desemprego, falta de estrutura nas escolas, nos postos. Eu estou te falando isso porque é somente através da política que a gente vai conseguir pelo menos ter esperança de dias melhores. O seu voto vale muito. Então, se você está pensando em dar o seu voto para o Bolsonaro, eu peço que você analise o seguinte: não é verdade que o governo dele não teve corrupção. Durante o mandato dele como presidente, ele trocou vários delegados da Polícia Federal só para proteger os filhos. Se aliou ao Valdemar da Costa Neto. Você lembra desse cara? É o mesmo que estava no mensalão junto com o Lula. Bolsonaro sempre esteve envolvido na política. Antes de ser presidente, ele passou 28 anos como deputado. E nesse tempo todo que o povo estava lá bancando ele, qual foi o projeto de relevância para o país que você já ouviu falar que ele fez? Sem contar o posicionamento negacionista durante a pandemia. Criou várias polêmicas em torno da vacina, o que fez com que várias pessoas não quisessem se vacinar. Atrasou a compra de vacinas, debochou das vítimas e das famílias e gastou milhares de reais na compra de remédios que a ciência já dizia que eram ineficazes. Sem falar na compra de Viagra e de próteses penianas para o exército. Não tá certo isso. Tem muito mais motivos para você repensar esse voto. Mas se mesmo assim, sabendo de tudo isso, você ainda optar por ele, ok. A gente está numa democracia e a decisão final é sua. Mas agora, se você estiver pensando em votar no Lula por conta de uma memória afetiva que ficou lá no passado, em que as pessoas que eram mais pobres, elas tinham acesso a comida, a lazer, eu entendo. Mas eu não posso deixar de te lembrar de uma coisa que é muito importante. Aquela época era outra. O mundo vivia um outro momento econômico que permitiu que o Brasil aproveitasse. E isso não pode fazer com que a gente se esqueça daqueles escândalos de corrupção, o mensalão, o petrolão, porque eles existiram. Pessoas foram presas e muito dinheiro foi devolvido. Mas não é só isso. Em 2016, nós presenciamos o impeachment da Dilma Rousseff. Logo depois de ser derrubada, nós acompanhamos os deputados mudando a lei para que aquele motivo pelo qual ela foi derrubada, a pedalada fiscal, deixasse de ser crime. Ou seja, foi golpe. E o pior é que todo aquele pessoal que se articulou para que isso acontecesse, o Eunício Oliveira, o Renan Calheiros, o Romero Jucá, todos eles estão com Lula de novo nesse ano, só esperando mais uma oportunidade para virar o Brasil de perna para o ar mais uma vez. E falando nessas alianças políticas, o Geraldo Alckmin merece um capítulo à parte. Ele, que tanto criticou o PT, apoiou o golpe e disse que em 2018 o PT só queria voltar à cena do crime. Ele não tem lógica nenhuma de estar junto com o Lula. A bem da verdade, essa nem é a pior aliança no meu ponto de vista. A pior mesmo é a do Meirelles. Você sabe quem que é o Henrique Meirelles? Esse cara é um banqueiro que no passado foi ministro do Temer e foi ele quem começou a criar lá a reforma da Previdência. A reforma que no futuro vai impedir que você tenha direito de se aposentar. Sim, eu sei que a Previdência ela precisava passar por uma reforma, mas talvez você não saiba que o alto escalão do funcionalismo público e os militares
Sim, os militares, eles ficaram fora e o peso mais uma vez ficou nas nossas costas. É tanto absurdo que eu já ia me esquecendo da aliança com o Gedel. Joga aí no Google, as malas do Gedel. Esse cara ficou famoso na época por tantas malas de dinheiro que foram achadas dentro do apartamento dele. Ele foi ministro da Dilma Rousseff, vice-presidente da Caixa Econômica Federal e agora ele está de novo de braços dados com o Lula. É preciso, gente, dar uma chance para quem tem novas ideias, a quem nunca esteve envolvido nessas patifarias. E é por isso que eu venho aqui de cara limpa olhar para você e pedir o voto para o Ciro Gomes. Ele é experiente, tem muitas ideias boas para o país e está com muita vontade para mudar tudo isso que a gente já viu que não deu certo. Ele tem um projeto com começo, meio e fim para transformar positivamente o Brasil. Dê uma oportunidade para ele, uma chance, dê o seu voto. Vamos levá-lo para o segundo turno, porque lá ele derrota os dois, o Lula e o Bolsonaro. Então a gente vai poder ver o Brasil crescer de novo e voltar a ter esperança. A gente vai ver o Brasil com um projeto de país e não com um projeto de poder. Se mesmo assim, mesmo sabendo de tudo que o Bolsonaro e o Lula representam, você ainda optar por votar neles, é um direito seu. Mas não se esqueça, a responsabilidade também é. Hoje sabemos com toda clareza quem de fato é o Lula e quem é o Bolsonaro. Não dá para alegar desconhecimento. E para finalizar, se você está pensando no tal voto útil, eu vou ser bem objetivo. Voto útil é você valorizar o seu voto, votando em quem tem boas ideias, em quem tem um histórico bom na política. Não caia nessa conversa. Vote com esperança, jamais com medo. No dia 2 de outubro, vote Ciro Gomes 12. E não se esqueça de votar também nos deputados e no senador que estejam alinhados ao mesmo interesse. Se você quiser uma dica, pode me chamar que vai ser um prazer poder te ajudar nessa escolha. Um grande abraço e um bom voto.